Boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui nessa casa, que sempre nos acolhe com tanto carinho, né? Encontra os amigos, as pessoas, né? Que fazem parte da nossa caminhada. E hoje o nosso tema é retirado do Evangelho de João. Caminhai enquanto tendes luz. Quando a gente vai pesquisar, a gente encontra o versículo inteiro. E ele é muito interessante, porque é Jesus quem fala. João coloca: e disse Jesus: por pouco tempo ainda a luz está entre vós. Andai enquanto tendes luz, para que a treva não vos retenha. Quem anda na treva não sabe para onde vai. Está no capítulo 12, no versículo 35. E quando a gente escuta, né? Porque quem que é a luz? A luz é Jesus. A luz é o evangelho que ele nos deu através da exemplificação da sua caminhada. Então a gente sabe, enquanto eu tenho luz, mas daí eu fico pensando, na minha vida inteira, eu não sou nada novinha, né? Tive acesso ao evangelho desde criança, através da Igreja Católica, através da Igreja Presbiteriana, que meu pai era presbiteriano. E às vezes eu me pego perguntando: Jesus é essa luz, se essa luz foi me dada há anos atrás, como que eu tenho utilizado? Qual o objetivo disso tudo, a finalidade disso tudo? Será que eu consegui absorver essa luz de forma a vivenciá-la realmente, a colocá-la na minha vida como um todo? São questões que passam pela cabeça da gente e a gente acaba perguntando, né? Uai, qual a finalidade da encarnação? Qual a finalidade desse instante de estarmos aqui passando pelo que a gente passa, com as dificuldades que a gente encontra, mas também com as alegrias, com os momentos bons, saudáveis, que a gente tem acesso. Quando a gente vai no Livro dos Espíritos, para saber qual é a finalidade da encarnação de um espírito, né? Minha, eu, espírito, vocês, espíritos, né? O que nos traz aqui? Eles são claros em dizer que Deus a impõe. Então, não é, eu não vou reencarnar. Eu vou ficar lá. Não, Deus a impõe. Com o objetivo de levá-los à perfeição. Então, para que a gente atinja esse grau de espírito puro, aonde vamos encontrar a paz verdadeira, a felicidade verdadeira, a nossa plenitude enquanto espíritos, é necessária a encarnação. E eles completam falando que para uns é uma expiação, quer dizer, para uns é sofrer a consequência de atos que fizemos em outras vidas, mas também de atos, de pensamentos, de atitudes que estamos fazendo agora. Às vezes a gente fala assim: nossa, isso aí deve ser coisa de outra vida. Não, eu devo ter errado muito lá atrás. Será? É isso que me leva a meditar. Será que não é a forma como eu estou enfrentando a vida é que me está me dando as situações que eu estou encontrando? Será que não é uma consequência do meu estado atual? E ele coloca para outros uma missão. Então, estaríamos aqui em expiação ou em missão? Desculpem, gente, mas eu sou obrigada a tirar o agasalho. Calorenta demais, começa a falar, sente calor, né? Será que nós estamos aqui em missão
Quem aqui está em missão? Quem aqui sente que está em missão? Isso. Olha, tem uma pessoa aqui que sente que está em missão. Ela está correta. Todos nós estamos aqui em missão. Não tem ninguém que não esteja neste mundo que não esteja também por missão. Estamos sim por expiação, por provas, porém estamos por missão. Ah, mas que missão é essa que eu tenho? Eu não tenho nenhum cachorro para tomar conta, nenhum passarinho para dar água. A missão de você mesmo, desse autoaperfeiçoamento, desse autoconhecimento. Isso também é missão. A gente geralmente pensa em missão como a missão de Chico Xavier, a missão de um grande homem que governa um país, que dirige uma grande indústria, tem a missão com aqueles funcionários. É missão, sim. Mas também tem as missões individuais e restritas. A família. A família que nós precisamos tanto dar valor é a nossa missão. Aquele parente difícil, aquela situação chata que a gente encontra muitas vezes na família. Gente aborrecida, né? Pois é missão. É missão estarmos com eles. Aquela esposa, aquele marido. São missões. Então, nós estamos aqui para passar por expiações e missões. Passamos pelas provas durante, enquanto princípio inteligente, nós passamos, entramos no reino humano, exclusivamente vivendo dentro da lei de Deus, da lei do amor. Éramos dirigidos por ela e nela caminhávamos. Havia dor? Havia. Havia dor que nas obras de André Luiz, o mentor dele chama de dor evolução. É a dor que nos impulsiona para sairmos do lugar e crescermos. Um cachorrinho, por exemplo, ele sofre, não sofre? Ele adoece. Mas essa dor, como que é para ele? É uma dor evolução. É para que ele se mova enquanto princípio inteligente para o seu progresso. E acontece que durante essa caminhada que nós fizemos dentro dessa lei de amor, que estava tudo tão bem, né? Nós passamos a confiar mais em nós do que em Deus. Nós achamos que a gente podia mais do que Ele. E transformamos a nossa fragilidade em foco de ações desgovernadas. Daí surgiu o mal. Daí surgiu o mal. O mal não é uma criação de Deus. Foi criado por nós, por esse desgoverno que interferiu na harmonia divina. Isso é o mal. É toda situação onde a gente causa uma desarmonia. Ah, mas eu faço mal só a mim mesmo. Está fazendo mal, está causando uma desarmonia em você mesmo, que futuramente vai se transformar em doenças, em dificuldades, em expiações. Eu estava chegando e a Shirley mexeu comigo que uma vez ela assistiu uma palestra que falava que a gente tem que se amar, a gente tem que se gostar, a gente tem que conservar esse organismo, a gente tem que cuidar, zelar por ele, porque senão estaremos cometendo falta. Né? E nós fomos caminhando, então nós cometemos esse engano, né? E caminhamos dentro do nosso egocentrismo, do nosso egoísmo. Então a gente não reencarna para pagar. A gente reencarna para restabelecer
a harmonia com Deus, para conseguirmos viver novamente dentro da lei do amor. Todo esse processo que nós estamos passando é para exatamente conseguirmos fazer esse reajuste com Deus. Então, cada reencarnação, a gente vai escolher aquilo que a gente acredita ser necessário para o mais rápido possível conseguirmos essa harmonia com a criação de Deus. O grande problema é que a gente chega aqui, a gente simplesmente esquece das questões interiores. A gente simplesmente esquece que precisamos nos reformar. E passamos a dar mais atenção para as coisas exteriores. E foi por isso que Jesus veio. Jesus veio no nosso auxílio, para que a gente conseguisse chegar a esse objetivo mais rapidamente, de estar realmente reconciliado com as leis de Deus. E dentro desse planejamento, algumas coisas é importante. A gente sempre fala assim, Jesus falou, cada um colhe o que semeou. Sim, cada um colhe o que semeou. Porém, a gente nunca deve esquecer que o amor também cobre uma multidão de erros, cobre uma multidão de enganos, cobre uma multidão de pecados. E eu sempre falo isso, a gente sabe realmente o que é pecado? Pecado é fora do alvo, é quando a gente sai da lei de Deus. Qual que é o nosso alvo? Não é reconciliar com Deus? Então, se nós estamos aqui para reconciliar com Deus, todas as vezes que a gente falha, a gente perdeu o alvo do nosso objetivo de estarmos aqui. Consequentemente, nós pecamos. Pecado é simplesmente isso. Né? Então, a gente vai escolhendo a nossa caminhada de acordo com os nossos enganos, mas principalmente de acordo com as nossas necessidades de crescimento. Então, nós não estamos aqui por castigo, nós não estamos aqui porque Deus achou que a gente devia passar por isso, por aquilo. Não. Nós estamos aqui por escolha nossa. Mas eu não acredito que eu escolhi isso para mim. Eu não acredito que eu escolhi justamente nascer em dificuldade. Eu não acredito que eu escolhi justamente ter esse emprego que eu tenho. Conviver com as pessoas que eu convivo. Viver no país que nós vivemos. Mas nós escolhemos. A gente não escolhe os detalhes. A gente não escolhe, eu vou vir, vou casar com fulano, tal ano eu vou separar. Não. A gente vem, eu vou para reencontrar com fulano. Se os dois se acertarem, se reencontrarem, legal, estão cumprindo os planos traçados. Mas a questão é que a maioria das vezes, por darmos mais valor exterior do que ao interior, o que a gente faz? A gente não escolhe aquele ou aquela que realmente vai ser a pessoa que vai nos auxiliar a passar pelo caminho que nós precisamos. A gente escolhe por dinheiro, a gente escolhe por beleza, a gente escolhe por status. Ou a gente não escolhe, se deixa ser escolhido. E muitas vezes aí está a nossa pedra de tropeço. Nós acabamos dificultando
essa caminhada nossa. Porque nós temos, enquanto seres humanos, uma grande tendência da inércia. Quem é que quer mudar de emprego ou quer mudar a forma de viver? A dificuldade que nós temos. Toda mudança é difícil para nós, porque nós temos dificuldade de sair do que nós conhecemos, do que a gente já está acostumado. Às vezes está até doendo, mas não está doendo o suficiente para a gente sair do lugar. Então a gente permanece na inércia. Ali, parado. Vamos ver o que dá, deixa acontecer. E vai protelando. Nós temos essa dificuldade de sair. E por isso nós temos dificuldade de fazer as nossas renovações. De mudarmos a nossa trajetória. Quem é que acha que seguir o Evangelho é a melhor coisa? Eu acredito que todos nós. Mas conseguimos? A gente consegue? Tá difícil, não tá? Ainda mais agora com a internet, com tanta coisa que nos chama atenção, que a gente fica muito ligado, né? Antigamente as pessoas tinham mais tempo, tinham o ócio produtivo, né? Que ela ficava ali pensando e tal, e acabava descobrindo caminhos. A gente não se permite nem isso hoje, o ócio produtivo. Então, a gente acaba se esquecendo da transformação moral, que é uma das teclas que a doutrina espírita, assim como o Evangelho, tanto falam. Transformação moral. E a gente fica pensando, transformação moral, tá, eu vou ser bonzinho, eu vou ser melhor, eu vou ter mais paciência. Transformação moral, porque moral é um sistema de princípios, né? E regras que objetivam orientar o nosso uso da liberdade, o nosso uso entre o bem e o mal. Nós estamos fazendo essas regras para nós? Não estamos. Então, acaba que a gente faz mais coisas que nos prejudicam do que nos melhoram. Porque o que é o bem? Se não fazer aquilo que, se todo mundo fizesse, o mundo ia ser uma beleza. Olha lá o Rio Grande do Sul, gente. Teve um momento, é um momento triste, é um momento de dificuldade para o pessoal que mora naquela região, é uma prova difícil para eles, porém houve uma mobilização do país inteiro. Olha que coisa bonita. Voltar todo mundo para auxiliar, para ajudar de alguma forma, o pouco que a pessoa tinha. Mas, por outro lado, agora a gente já vê coisa feia. Vê pessoas pegando doação e vendendo. Vê pessoas abusando, no sentido de reter mais para ela do que dividir com o próximo. Então, é exatamente isso que a moral faz conosco. É nós criarmos regras, e Jesus as deu muito bem. Faça ao outro que deseja que o outro lhe faça. Que é uma regra, sim, uma medida maravilhosa para a nossa caminhada. E mal é tudo aquilo que, se todo mundo fizer, se eu faço e todo mundo fizer, vai ser difícil viver. Então a gente tem que pensar que a proposta da doutrina espírita, assim como a proposta do Evangelho, é fazer esse chamamento. Porque não sei se você se lembra, a hora que eu li o versículo, ele falava que caminhai na luz, caminhai enquanto tendes luz. Porque se assim não fizermos, as coisas vão se dificultar.
E nós nos achamos no momento muito importante, que é essa transformação planetária. E a gente se pega muitas vezes vendo as pessoas falando assim: ah, mas como é que eu vou mudar vivendo, nascendo e morando e vivendo num país cheio de corrupto, onde a lei não é seguida? Como é que eu vou mudar? Como é que a pessoa vai mudar se ela nasce no morro, lá no Rio de Janeiro, aonde tem tráfego? Como que ela vai fazer se o meio influencia? Porém, a espiritualidade foi muito pontual quando respondeu essa questão. Quando ela foi perguntado se o homem tem o livre-arbítrio dos seus atos. E foi respondido que tem sim. Se tem a liberdade de pensar, então, de distinguir o bem e o mal, tem a mesma de obrar, quer dizer, de colocar em prática. Então, independente do lugar que a gente nasça, da situação que a gente esteja, nós temos que fazer aquilo que é o bem. Não importa o que os outros não façam. O importante é que a gente consiga fazer, que a gente se esforce por fazer. Ao invés de ficar assim, ah, mas todo mundo faz, então eu vou fazer também. Não. É porque eu sei que é errado que eu não faço, apesar de os outros fazerem. Então, nós temos essa liberdade. E o Evangelho e a doutrina vêm nesse auxílio para que a gente consiga formar esses caracteres, essas regras, para realmente caminharmos na luz. Eu gosto quando o Jorge Alahá fala que a gente tem que tomar muito cuidado nesse momento de transformação do planeta, né? A gente fala, oh, agora o planeta está passando por um processo de transformação, o negócio está feio. E a gente tem que ter muito cuidado, porque nós estamos sendo preparados. Quem conhece o Evangelho, quem conhece a doutrina espírita, está sendo preparado para iluminar este mundo, esse planeta. Será que amanhã nós não vamos reencarnar numa Índia, numa China, num país africano, que não conhece o Evangelho, que não tem a doutrina espírita? Como que nós vamos fazer para fazer essa superação? Que a nossa prova vai ser nesses lugares. Hoje eu estou aqui, eu estou falando sobre o Evangelho com vocês, falei da minha dúvida muitas vezes, se eu estou ou não conseguindo. Mas amanhã eu posso ser colocada no lugar que eu não tenho acesso mais a essa luz. E eu vou ter que caminhar. Ou então eu vou agravar a minha situação. A gente tem que parar e pensar muito bem nisso. E toda essa reforma não é uma questão exterior. A gente não pode ficar preocupado com o exterior, e sim com o interior. Eu gosto também muito de uma fala de Buda, que ele diz que a iluminação nossa, né, que antes da iluminação nossa, é rachar a lenha e carregar água. Então, antes da iluminação, nós estamos carregando lenha, rachando lenha, carregando água. Porém, quando a gente se ilumina, tudo muda. Mas a gente continua rachando lenha e carregando água. O que mudou? Mudou que antes da iluminação, eu rachava a lenha reclamando. Eu rachava a lenha achando que era demais para mim, que eu não merecia aquilo.
que eu carregava a água, lamentando a vida, chorando. Mas depois da transformação íntima, eu racho a lenha, eu carrego a água com amor, com otimismo, com ânimo, com coragem, dando graças a Deus por estar ali naquele lugar, por poder rachar a lenha e carregar a água, porque significa que eu tenho força, que eu tenho ânimo. Então nós temos que parar de esperar, vai melhorar, eu vou melhorar, daí eu vou ficar rico, eu vou melhorar. Não, não é exterior, é interior. Vamos continuar com as nossas dificuldades, sim. Porém, vendo as coisas de uma forma diferente, fazendo esse caminho com amor, com carinho, com ânimo, com esperança. É um momento de esperança. E quando a gente fala assim, não, mas a vida está muito difícil, está tudo muito chato. Gente, há 2000 anos atrás, a gente pega os romances de Emmanuel e a gente vê, antes do jantar das sociedades, dos romanos, dos senadores, se matava, colocava 2 homens para lutar. A luta só terminava quando um era morto, com crueldade. E era arrastado de fora daquele ambiente e eles sentavam alegremente, aplaudiam e se alimentavam com a maior naturalidade. Quando a gente olha isso, quando a gente olha para trás, a gente vê que já caminhamos, apesar das coisas ruins que nós fizemos. Porque não pensem, não olhem para trás como se isso fosse o outro que tivesse feito. Não, fomos nós. Fomos nós que fizemos. E quando a gente olha para o futuro, a gente vê que tem uma perspectiva da gente conseguir a felicidade. Tem uma perspectiva da gente ter paz. Mas não podemos nos esquecer que o que vale realmente é o presente. É Ele que nos ensina. É Ele que faz com que a gente desenvolva essa luz em nós. Então, nós precisamos aproveitar este momento. Ele é único, ele é perfeito, é o que nós precisamos. Aproveitar o máximo, tirando o máximo dele. Paulo, na carta aos Efésios, fala o seguinte, que quanto ao trato passado, vos despojeis do homem velho, que se corrompe pelo desejo intenso dos bens materiais e do engano. E vos renovais em espírito da vossa mente, e vos revistais do homem novo. Esse homem novo. E quem é esse homem novo? O homem velho é o nosso passado. O homem velho é esse caminho que nós fizemos. O homem novo é um molde que nos foi dado, é Jesus. Mas é um molde, é como se a gente vestisse 50, calçasse 49 e o molde é 38 e o sapato é 33. Nós temos que nos moldar a isso. Nós temos que nos moldar a essa forma que é Jesus. Ele é uma forma. É difícil colocar o pezinho 49 no sapato 33. Mas aí a gente tem que tirar as arestas. A gente tem que tirar aquilo que não é essencial para nós mais. É esse homem novo que se procura.
É esse homem novo que nós precisamos ir atrás para aproveitarmos bem todas essas experiências que nos são dadas, porque o momento é agora, é inadiável, gente. Não tem como falar, na próxima encarnação eu resolvo. É inadiável, é já. É já. Não dá para ficar esperando. No livro da Sueli Caldas, essa grande espírita, né, que já desencarnou, Obsessão e Desobsessão, ela coloca que modificar o estado mental é arejar a mente, higienizando-a através de pensamentos sadios, otimistas e edificantes. É substituir as reflexões depressivas, mórbidas, que resultam tédio, solidão e tristeza, por pensamentos contrários a este. Num exercício constante que se renova a cada dia, aprendendo a olhar a vida com um olhar otimista, corajoso e, sobretudo, plenos de esperança. É abrir a janela da alma, através da prece, permitindo que um novo sol brilhe dentro da gente. Então, eu falei o que é transformação moral, são as regras novas, mas também é isso aqui. Quando a tristeza chegar, lembre das coisas alegres da vida, substitua a tristeza, substitua a agonia, substitua o desespero pela esperança, pelo otimismo, pela certeza que nós estamos acompanhados pelos espíritos que vêm até nós, nos auxiliar, mas principalmente por Jesus, por Deus. Nós não estamos sozinhos. Jesus está no leme. Não pense que as coisas estão fora de controle. Ele está no leme. Ele está controlando cada situação, cada dificuldade. Então vamos ter esperança, desenvolver em nós essa alegria de viver, de estar aqui, apesar de que vai alguém levantar e dizer, porque você não passou pelo que eu passei. Você não vive o que eu vivo. Para estar tão otimista assim. Todos, sem exceção nenhuma, têm as suas dificuldades. E Deus não deu peso superior à força de cada um de nós. E eu gosto muito de uma leitura do Emmanuel que justamente vem falar sobre essa passagem. Ela está no livro Pão Nosso, a lição 6. Valei-vos da luz, ele deu o título. E ele coloca: o homem de meditação encontrará pensamento divino, analisando o passado e o futuro. Ver-se-á colocado entre duas eternidades, a dos dias que se foram e as que acenam por vir. Examinando os tesouros do presente, descobrirá suas oportunidades preciosas. Então, nós temos que olhar para o passado, sim, para utilizarmos como exemplo do que não fazer, do que fazer a mais. Olhar para o futuro com olhar de esperança, mas aproveitar o presente, o momento atual, a dificuldade atual, para nos transformarmos. No futuro, antevê a bendita luz da imortalidade, enquanto no pretérito se localizam as trevas da ignorância, dos erros praticados, das experiências mal vividas. Esmagadora maioria de personalidades humanas não possui outra paisagem com respeito ao passado próximo ou remoto, senão essa constituída de ruínas e desengano, compelindo-as a valorizar os recursos em mão.
A vida humana, pois, apesar de transitória, é a chama que vos coloca em contato com o serviço de que necessitas para a ascensão justa. Emmanuel está confirmando que cada um está com o seu pedaço que necessita. A gente poderia falar, cada um está carregando a sua própria cruz. E nesse abençoado ensejo é possível resgatar, corrigir, aprender, ganhar, conquistar, reunir, reconciliar e enriquecer-se no Senhor. Então, mesmo com tudo isso, é possível isso aqui, que é o que nós estamos procurando. Com o Evangelho, através do Evangelho, com o apoio da doutrina espírita, que é o Evangelho redivivo, que vem fazer com que a gente compreenda muitas coisas que ficaram incompreensíveis no Evangelho, a gente consegue resgatar os nossos enganos, corrigir os nossos defeitos, os nossos vícios, aprender coisas novas, ganhar coisas novas, valores novos, reunir, reconciliar com aqueles que um dia houve desavença. Através do Evangelho. Ele continua, refletindo a observação do mestre e aprender-lhe-eis luminoso sentido. Andai enquanto tendes luz. Aproveitai a dádiva de tempo recebida no trabalho edificante. Cada um de nós ganhou um tempo. Uns ganharam 1 ano de vida, outros ganharam 2, outros 10, 50, 70, 100. Cada um ganhou tempo necessário para o trabalho que há de ser feito. E ele coloca: afastai-vos da condição inferior, adquirindo mais alto entendimento. Então, nós precisamos vir, sim, vir estudar, vir escutar, mas principalmente em grupos de estudo, onde a gente pode debater, trocar ideia, falar sobre aquilo que a gente não está encontrando compreensão ainda. Para, através do entendimento, que a gente só consegue sair do lugar quando a gente entende o motivo pelo qual me é importante ir para frente. Me é importante modificar. Sem os característicos de melhoria e aprimoramento no ato da marcha, sereis dominados pelas trevas, que é o que João fala, seríamos dominados pelas trevas. Isto é, anulareis vossas oportunidades santas, tornando aos impulsos menos dignos e regressando em seguida à morte do corpo, ao mesmo sítio de sombras, de onde emergisses para vencer novos degraus na sublime montanha da vida. Se deixarmos o Evangelho de lado, se não tivermos ele como objetivo, como meta, nós podemos retornar a momentos mais difíceis. E ao desencarnarmos, encontraremos as coisas da mesma forma, como lá deixamos. Com os mesmos medos, com as mesmas inseguranças, com as mesmas culpas que carregamos, com as mesmas fragilidades e dificuldades. E ele termina desta forma, né? Vencer novos degraus na sublime montanha da vida. Nós estamos num percurso, gente, e é necessário atingir o topo. Tá? Então, a pergunta que nós temos que fazer todos os dias é:
o que eu estou fazendo com as informações adquiridas através do Evangelho. Como a estou utilizando? Tenho mudado a minha forma de olhar, de ouvir as pessoas, de enxergar as situações? E essa é a reflexão que a gente deixa para a noite de hoje. Essa necessidade de, através do Evangelho, a gente poder fazer esse caminho, para não correr o risco de retornarmos em situações piores. Eu vou partir para o encerramento, né? E vou fazer com um aviso que eu acho muito bonito. Muitos de vocês podem até conhecer, que eu acho muito bonito. É de Maria Dolores, psicografada pelo Chico. Este aviso fala o seguinte: está sendo procurado homem considerado galileu, 33 anos, pele clara, expressão triste, cabelos longos e barba maltratada, marcas sanguinolentas nas mãos e nos pés. Caminha habitualmente acompanhado de mendigos, vagabundos, doentes e mutilados, cegos e infelizes. Onde aparece, frequentemente é visto entre grandes sequitos de mulheres, sendo algumas de má vida, com crianças esfarrapadas. Quase sempre está sendo seguido por 12 pescadores e marginais. Demonstra respeito para com as autoridades, determinando se der a César o que é de César. Mas espalha ensinamentos contrários à lei antiga, como sejam o perdão das ofensas, o amor aos inimigos, a oração em favor daqueles que nos perseguem e caluniam, a distribuição indiscriminada de dádivas aos necessitados, o amparo a enfermos, sejam eles quem forem. E chega ao cúmulo de recomendar que uma pessoa espancada numa face ofereça a outra. Ainda não se sabe se é mágico, mas testemunhas idôneas afirmam que ele multiplicou 5 pães e 2 peixes, alimentando mais de 5.000 pessoas, e ainda sobraram 12 cestos. Considerado impostor por haver trazido pessoas mortas à vida, foi preso e espancado, sentenciado à morte com absoluta aprovação do seu próprio povo, que o condenou, de preferência a Barrabás. Malfeitor conhecido, recebeu insultos e pedradas, sem reclamar, quando conduzia sua cruz nas costas. Não se ofendeu quando questionado pela justiça, complicando-se a situação, porque seus próprios seguidores os abandonaram nas horas difíceis. Sob afrontas e zombarias, na solidão, foi crucificado entre 2 ladrões. Não teve parentes que lhe demonstrasse solidariedade, a não ser a sua mãe, uma frágil mulher que chorava ao pé da cruz. Depois de morto, não se encontrou lugar para ser sepultado, senão lodoso recanto de um túmulo por favor de um amigo. Após o 3º dia de sepultado, desapareceu do sepulcro e já foi visto por diversas pessoas que o identificaram pelas chagas sangrentas nos pés e nas mãos. Esse é o homem que está sendo cuidadosamente procurado. Seu nome é Jesus de Nazaré. Se puderes encontrá-lo, deves segui-lo para sempre. E eu acrescento, ele é a luz, ele é o nosso guia,
que nos dará a verdadeira felicidade. Então, que a gente consiga caminhar enquanto nós temos a luz do Evangelho, na imagem de Jesus, a nos conduzir pelos caminhos. Desejo a todos uma boa noite e que a paz de Jesus esteja sempre conosco.